Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai construir do zero uma calculadora que simula a calculadora do Windows com HTML, CSS e JavaScript. A gente vai conseguir treinar bastante as nossas habilidades do front-end com HTML e CSS. A gente vai utilizar Flexbox e também Grid Layout para poder fazer a estrutura da calculadora. Eu já vou mostrar o projeto completo para vocês. E também no JavaScript a gente vai trabalhar com a criação de código orientado a objetos, classes, métodos, propriedades e também DOM para poder fazer as mudanças que a gente faz no código refletirem na calculadora que a gente vai criar na mão do zero, beleza? E antes de começar o vídeo, não se esquece de dar uma olhada aqui na descrição, tem um e-book sobre JavaScript avançado, totalmente gratuito para tu aprender mais sobre a linguagem. Coloquei várias técnicas e recursos que são importantíssimos para todos que querem dominar JS. E também, se tu gostar do vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele like que me ajuda pra caramba. Vou deixar também o link de alguns cursos que eu tenho de JavaScript que podem te ajudar na tua carreira. Beleza? Então bora lá ver o projeto que a gente vai criar do zero a partir de instantes. Então, galera, primeiramente vamos conhecer o projeto que a gente vai criar. Tava até testando ela aqui para não ter nenhum bug para vocês, né? Mas é basicamente uma calculadora que simula a calculadora do Windows. Ela não tem as funcionalidades mais avançadas, mas já vai dar um grande norte para vocês criarem as outras se vocês quiserem depois, beleza? Então, o layout é totalmente inspirado naquela calculadora que você já conhece, né? A gente inicia ali com o Windows e a gente consegue fazer todas as operações básicas também, como soma, divisão, multiplicação e também subtração. Então aqui, por exemplo, 123 mais 6, eu vou lá, tem a operação aqui, eu posso mudar a operação para qual delas eu quiser. Então, dividido por 9, por exemplo, igual, eu vou ter o resultado. Ou se eu quiser dividir, né, quando a gente já tem a operação, a gente pode clicar na divisão de novo. Ele vai aplicar a operação na calculadora, né? A gente pode trabalhar com números quebrados, né? Por exemplo, somei agora aquele número ali, o nosso resultado que a gente tinha na calculadora. A gente tem também algumas funcionalidades básicas de deletar o dígito, o último dígito que eu tenho adicionado aqui na operação atual, né, que eu estou querendo incluir na operação anterior. Então a gente consegue deletar os dígitos. Eu também tenho essa funcionalidade aqui de limpar totalmente a operação atual que está acontecendo aqui. Eu também tenho, por último, a funcionalidade de zerar toda a calculadora, tá? Então a gente vai construir tudo isso, todas essas funcionalidades, claro, o front-end todo desse cara aqui, tá? Então é bem legal, bem importante para quem deseja aí avançar os seus conhecimentos de front-end, beleza? Então, projeto apresentado, essa é a nossa referência, bora começar a criar esse cara então. Então aqui, galera, eu tô com o VS Code aberto, vou criar primeiramente a minha estrutura de pastas e arquivos, então eu vou ter uma pastinha chamada CSS para colocar os nossos estilos, uma pasta de JS, chamada JS para colocar os scripts, e aqui dentro da pasta CSS a gente vai ter um styles.css, e aqui dentro de JS um scripts.js. Então, uma estruturinha bem padrão, né? Nesse projeto de front-end que não tem, por exemplo, interação com banco de dados, né? E aqui eu vou criar um index.html na raiz, na pasta raiz, para a gente poder desenvolver o código. É quem vai importar também todos os arquivos que eu tenho aqui, também das configurações iniciais do projeto, beleza? Então a gente vai dar um exclamação tab, ele nos cria essa estrutura base de HTML com o Emmet, né, galera, que é a extensão que vem por default do VS Code. E até esqueci de comentar, mas eu vou utilizar VS Code para a gente poder fazer aí o projeto nesse mini curso aqui. É um editor que eu gosto muito e ele tem todas as funcionalidades que a gente precisa para criar projetos tanto pequenos como grandes também. E a gente vai utilizar a extensão de Live Server, tá? Para simular um servidor local e abrir esse projeto de maneira mais rápida, tá? Então, se tu quiser baixar, fica à vontade aí também. Voltando lá para o nosso arquivo de HTML, o que a gente vai ter aqui? Vai mudar o nosso title, botar JSCalc, tá? Aqui eu vou linkar os arquivos de CSS, então css/styles.css, e também vou linkar o meu arquivo de scripts, né? Vai ser o js scripts.js. Aqui eu vou colocar um atributo de defer, para quê? Para que o HTML carregue e depois eu carregue meu arquivo. Vai ser interessante porque a gente tem manipulação de DOM aqui. Então, a gente não precisa colocar o JS, por exemplo, no fim da página para ter o mesmo efeito. A gente consegue deixar ele aqui, que seria o local mais indicado. E eu consigo ter todos os elementos carregados. Depois sim, utilizar minhas lógicas de JavaScript, não gerando um erro nesse código. Beleza? Aí aqui a gente vai ter a construção agora de HTML da calculadora. Depois, posteriormente, a gente vai fazer o CSS para aí sim
começar o nosso JavaScript, né? Então a gente vai trabalhar com a parte não funcional no começo, e sim com a parte visual. Então aqui, galera, o que vai acontecer? Eu vou ter uma div, vai ter um ID de calc, eu vou colocar estilos depois, e eu vou ter 3 divisões básicas na minha calculadora. Primeiro tem aqui título, e tem um H3 que está escrito calculadora, né? Se a gente abre a calculadora do Windows, vocês vão ver os mesmos elementos lá, tá? Depois eu tenho o painel, que eu vou chamar uma div de operations. Esse aqui a gente vai ter uma bifurcação entre a operação anterior, que eu vou chamar aqui de ID de previous operation, tá? E a operação que está sendo digitada pelo usuário. Então aqui a gente vai ter um ID de current operation. E aqui, ó, eu já vou deixar pronto, ou melhor, digitado alguma coisa para a gente conseguir trabalhar com o layout sendo mais fiel com o que a gente vai ter na aplicação final. Então eu vou botar assim, ó, 1, 2, 3 mais, e aqui um 412. Alguns números para a gente poder trabalhar com os estilos primeiro, depois isso aqui vai ser removido, tá? E aqui embaixo são os botões, então a gente tem uma porrada de botão. Então eu tenho uma div com o ID de buttons container, onde eu vou criar vários botões, um para cada tecla, daquelas que a gente tem que estimular as funcionalidades aqui, tá? A gente começa aqui com o button com o texto de CE, depois a gente tem mais um com o título de C, depois eu tenho mais um com o título de del, né? Então são as 3 funcionalidades ali que vocês viram. Aí do lado deles eu tenho a divisão, que é uma barra, uma barrinha de divisão, e que eu vou ter os números para os botões para os números. Então eu vou colar aqui mais alguns, vou preenchendo aqui com vocês, tá? Não tem muita dificuldade. A gente vai ter o 7, 8, 9, aí aqui é uma operação, é o vezes, né? Multiplicação. Depois eu tenho 4, 5, 6, aqui eu vou ter o menos, subtração. Depois eu vou ter o 1, 2, 3. Faltou mais alguns botões. Vamos criar eles aqui. E depois do 3 eu vou ter mais, né? Depois a gente vai ter o 0, o ponto para poder fazer números quebrados. E por último eu tenho o meu igual, beleza? Como o igual ele tem estilos diferentes, vocês perceberem ali, dos demais botões, eu vou ter que colocar, ou posso colocar uma classe, um ID, mas eu vou colocar um ID aqui dele, tá? Vou colocar um ID de equal b10. Nos botões numéricos, vocês perceberam, ele também tem um background levemente diferente. Então, para fins de estilização, a gente vai colocar em todos os números 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0 e no ponto também, tá? Ponto ele não é um número, mas eu vou considerar ele comum de layout, tá? E ele também faz parte das nossas operações, então quando o usuário pressionar em um número, a gente também vai ter que considerar ele como 1, né? Porque ele vai ter que entrar no visor da calculadora. Então a gente vai chamar ele de número, tá? Essas classes aqui vão servir para estilos, como eu falei antes, né? Depois a gente vai conseguir detectar o que está sendo pressionado através do código. Então não precisa se preocupar em utilizar classes ou IDs para determinados botões que estão aqui na calculadora, tá? Então, essa aqui é a nossa estrutura, é bem tranquila, né? O mais pesado aqui, o segundo mais pesado seria o CSS, depois o terceiro o JavaScript, que é o nosso grosso do código, digamos assim, tá? Então, beleza, galera? Agora, eu vou abrir esse projeto já, a gente pode visualizar o que a gente já tem aqui criado. Eu vou utilizar o Live Server, como eu falei para vocês. Ele abre aqui para mim, junto com o nosso projeto de referência. A gente tem algo que é bem feio e vai virar isso aqui logo, logo, beleza? Então, agora, vamos lá fazer o CSS desse cara. Então aqui, galera, nosso CSS ele não vai ser tão complexo, né? A gente vai ter um trabalhinho pela frente, mas devido ao tamanho do projeto, né, não é tão grande assim. Então a gente vai primeiro fazer um reset aqui, zerando margem, padding, tá? Vai também botar um box size em border box, fazendo com que todos os elementos do nosso projeto eles não passem do limite da largura do seu elemento pi, né? Isso é bem interessante. E geralmente é um problema que acontece com os inputs, tá? Então eu selecionei todos os elementos aqui com o seletor de asterisco, para quem não sabe saber, beleza? Eu vou colocar uma fonte family de Helvetica, que é uma fonte que fica legal na calculadora, tá? E aí para o body eu vou colocar uma cor de fundo de 333, que é um cinza escuro, tá? Um display de flex para alinhar os itens ao centro. Então eu vou conseguir colocar
calculadora no centro, tanto na horizontal quanto na vertical, com Align Items e Justify Content como centro. Eu vou dar um padding de 3 amps para colar um pouco do topo da minha calculadora, né? Não ficar junto com a barra do navegador ali. Então, tem esse resultado aqui, tá? Tá tudo centralizado e tal. Agora a gente já pode focar na calculadora em si. A calculadora é o ID de calc, que é o ID daquela div que engloba ela. Vou colocar uma largura de 400 pixels, um padding de meio em. Esse padding é para os botões internos não ficarem muito próximos, né, da extremidade. O background color de C4, C4, C4. A gente trabalha com muitos tons de cinza nesse projeto aqui, tá? Então, mais um deles, esse aqui. Ele tem uma cor de preta para os textos, beleza? Um display de flex para os itens internos. E um flex direction de column, porque é um item embaixo do outro. O default do flexbox é row, ou row, né? Trabalho em linha com um item do lado do outro. Então, mudando de direção, eu consigo trabalhar com um item embaixo do outro dessa maneira aqui, tá? Então, eu tenho título, visor e botões. Continuando lá, o Calc H3, que é o meu título, eu vou colocar a fonte dele, .8em, que é uma fonte um pouquinho menor do que já está, ele não é um título tão grande. Também a fonte Weight 300, porque ele não é bold, né? Então eu estou tirando essa característica dele, que vem nos títulos maiores, nos headings maiores. Vou colocar também uma cor de cinza, 666, tá? E aqui agora, nas operations, que seria as operações anterior e depois a atual, vou colocar um text align right, porque elas vão aparecendo dos números da direita para a esquerda, né? Com a calculadora convencional. Então a gente vai ter o quê? O resultado de um título menorzinho aqui e os números já à direita, beleza? O que mais que eu vou fazer aqui? Agora trabalhando nas operações. Então, Previous Operation. Eu vou ter uma cor de 777, um pouquinho mais claro. Pad de .2em, porque eu não quero que os números fiquem também na extremidade da borda do meu visor, né? E eu vou ter também um overflow, tá? Wrap com a regra de break word. Para que serve isso aqui? Deixa eu colocar um min height de 1.6 em também. Para prever a altura dos números. Então, o que acontece aqui? Quando eu não tenho números aqui, vamos tirar, eu já vou ter uma altura prevista para esse número. Então, quando eu adicionar número, não vai dar tipo aquela piscada assim, aumentando a calculadora. Já vai estar previsto o número dentro dela. E quando eu tenho números muito grandes, aquela regra de word wrap, ela vai servir para quebrar a linha em vez de atravessar a calculadora com os números para fora, tá? Então, como é que a gente pode ver isso? Vou colocar aqui vários 1, 2, 3. E aqui embaixo eu vou colocar vários 4, 1, 2, tá? O que a gente percebe aqui? Esse aqui com o word wrap ficou certo. Ele ficou jogando para baixo, né, os números. E aí, beleza, tá? E esse cara aqui, o que aconteceu? Ele vazou da calculadora. E é isso que a gente não quer. Porque quando a gente usa a calculadora, a gente quer ver tudo que a gente está trabalhando, certo? A gente quer esse mesmo comportamento aqui nesse número de baixo, tá? Então, mostrei a diferença de ter word wrap ou não ter para vocês, tá? Então, vamos ali em current operation, que seria a operação atual, que o usuário está digitando, tá? E aqui eu vou ter a mesma min height de 1.6 em para esperar já o texto. Vou ter uma font size de 3 em, aqui a fonte é um pouco maior. Eu vou ter um font weight de 700, ou seja, o texto é um pouquinho mais grosso, né, a letra, do que o 600, que é o padrão dos títulos. Eu vou ter um padding de 0.2 em também para afastar os números das extremidades do visor. E por último, eu tenho a minha regrinha de overflow wrap com break word, tá? Poderia, se vocês quisessem trabalhar com umas melhores práticas de CSS, fazer isso aqui, né? Eu tenho regras em comum, então eu vou economizar linhas, tá? Trazendo as minhas regras em comum para um só seletor que contém os dois elementos, né? Eu só coloco as regras particulares de cada um separadamente. E eu também não cheguei a comentar, galera, mas o código desse projeto está aqui na descrição. Também tem um link lá para o repositório do GitHub com todo o código. Então, se der algum problema aí, né, ao decorrer do programa, ainda mais a parte de JavaScript, pode recorrer lá para tirar suas dúvidas. Então, vamos dar uma olhada aqui agora como é que ficou no nosso projeto. Ó, vejam aqui que ele jogou os números grandes também para baixo. Então, é isso que a gente quer. É esse comportamento. A gente já pode lá tirar uns números, né? Deixar uma quantidade X aqui para
poder visualizar a calculadora como um todo, tá? A gente já sabe que o problema está resolvido, né? Já previu essa situação que pode ser que aconteça no futuro. Então eu vou ter também o meu buttons container, né? Então a gente está se aproximando do fim, que seria onde ficam os botões. A gente vai ter um display de grid aqui. Como é que eu vou separar os botões? Eu tenho no grid uma regra que é chamada de Grid Template Columns, onde eu consigo definir a proporção de cada uma das colunas. Então a gente tem na calculadora um layout colunar, se vocês perceberem aqui, ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Então todos eles, em exceção do igual aqui, representam uma casinha, ou uma fração, como a gente fala no grid. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou colocar um FR, um FR, um FR, um FR. E automaticamente o meu grid passa a ter uma linha, né? 4 frações de coluna. Chegando nesse resultado aqui. Basicamente o que a gente precisa para a calculadora no seu resultado final. Então veja como o grid ajuda a gente. Mas se vocês perceberem, a gente tem um leve espaçamento entre cada botão, né? Tem um gapzinho. A gente tem uma regra chamada gap também. Olha que louco. Vai dar 3 pixels aqui e vai nos fornecer isso, tá? Então vejam aí como saber Flexbox e grid hoje em dia é super importante, tá? E muita gente que pergunta aqui no canal por que o grid é importante ou como utilizar o grid. Então acho que deu para ilustrar bem claro aí situações de utilização de cada um dos dois. A gente agora vai para Buttons Container, Button, né? Que é o nosso botão individual. Eu vou ter aqui uma borda de um solid, tá? Um pixel solid transparente. E no hover ela vai acender essa borda, tá? Eu vou tirar o raio da borda. E o botão, por padrão, já vem com um pretinho quebrado, quero tirar isso. Botar uma largura padrão de 4 mm. Font size de 1.2 mm. Letras um pouco maiores dos botões. Um background color DB, DB, DB. Cinza também que a gente trabalha aqui no teclado. E cursor pointer, porque eu quero que o ponteiro do mouse apareça quando a gente for passar o mouse em cima dos botões, tá? Então vejam, galera, que com poucas regras de CSS a gente chegou quase no resultado final, né? O que faltam agora são detalhes, tá? Então vamos terminar agora aqui. A gente vai ter nos números, ou seja, na classe number, eu vou ter uma background color diferente. Os números, se vocês perceberam ali no projeto de referência, eles ficam um pouquinho mais acendidos. A gente vai ter um F3. F3 é quase um branco. E a gente vai ter um buttons container. Button, hover. Então eu vou ter um hover nos botões. O que eu quero que aconteça? A cor de fundo, BA, BA, BA. Um pouquinho mais escuro do que todos os botões são. E eu vou acender a cor da borda. Border Color 999. Então agora, tem esse detalhe nos números. Vejam que eles estão um pouquinho mais claros. E também eu tenho esse detalhe do hover, né? Que é igual para todos os botões. Beleza? Então agora, para finalizar, de fato, falta só o botão de igual. Então, buttons container equal btn. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma regra que permite que esse cara ocupe 2 espaços de fração. A gente vai ter o grid column 2. Então esse cara vai ocupar 2 espaços na minha linha, fazendo com que ele fique maior do que os outros. Eu vou ter também uma border, aliás, uma background color, aquele azul, né? De 75 a 5 dB, beleza? Então, olha só que legal que ficou. Já praticamente finalizou o layout aqui, né? Quando a gente faz essas questões. Só falta o quê? O hover desse cara. Ele é um pouquinho diferente. Então, vou copiar aqui. 2 pontos hover. E qual cor de fundo que vai ficar? Só vamos mudar isso aqui. Ele vai ficar com a cor de fundo de 3A91D8, tá, galera? Então, ó, é isso que a gente quer. Esse é o front-end da nossa calculadora. Então, agora, veja que está igual, né? Com exceção dos números que aparecem ali. Então, eu já posso até tirar aqueles números, né? Ó, vou remover aqui. E agora sim, as duas estão idênticas no seu estado inicial. É exatamente isso que a gente quer, beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora para poder continuar, né, o nosso projeto de calculadora? A parte de JavaScript, né, que é o que falta. Então, em poucos minutos a gente já terminou aí o layout dela. Bora então fazer a funcionalidade. Então, bora acessar o nosso arquivo de scripts.js. E o que a gente tem que fazer aqui primeiro? A gente tem que selecionar os elementos, porque a gente está trabalhando com o DOM. Então, a gente tem que ter uma maneira de conectar o HTML com o JavaScript. E a maneira mais fácil, e talvez a única, é selecionando os elementos aqui no JavaScript através do DOM, beleza? Então, eu vou selecionar algumas coisas. Primeiro, o Previous Operation Text, que é
nosso visor tem duas áreas, né? Então, a operação anterior e tem a operação atual. Então, a gente vai selecionar esses dois caras porque eu quero trabalhar com eles individualmente. O Key Selector, né? Vou trabalhar aqui com o ID de Previous Operation. Eu vou ter também nosso Current. Então, Current Operation Text. Igual Document, Key Selector. Vai ser aqui o Current Operation, né? Também, eu tenho mais no meu layout que eu quero trabalhar? Os botões, né? Então, tem que selecionar todos os botões para adicionar eventos a eles, porque através do clique eu vou disparar algo aqui lá na minha interface que vai cair aqui no JavaScript e vai corresponder a algumas das operações que eu vou editar posteriormente. Então, Documents, aqui vai ser o Key Selector All, porque eu tenho vários botões, né? Não é que nem em cima que eu tinha só um elemento, né? Que eu tenho vários. E aqui eu vou selecionar o Buttons Container, todos os buttons que tiver ali dentro. Tá? Então, beleza, eu tenho todos os elementos aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada como é que fica, só fazendo console log, né? Aí a gente vai ter acesso a eles aqui na aba de console. Ó. Eu tenho uma node list, nos outros eu vou ter um elemento apenas, né? Então todos os elementos estão selecionados aqui. A gente vai trabalhar com eventos neles, tá? Aí, galera, a gente vai trabalhar com orientação a objetos, como eu falei para vocês. Então, a gente vai ter uma class de calculator. A gente vai fazer os métodos depois, tá? Então a gente pode deixar aqui criada. Não vou mexer nela agora. Vamos primeiro ativar os eventos dos meus botões para depois a gente conseguir efetuar a nossa regra de negócios aqui orientada a objetos. Então a gente vai ter um buttons for each. Então, primeiro, né, como é que eu separei esse código aqui? Vai ter seleção dos elementos aqui, tá? Poderia ser embaixo da classe, porque a classe é a nossa lógica do projeto, mas eu quis separar nas etapas também que a gente vai trabalhar esse projeto. Então tem a seleção dos elementos, vai ter a nossa lógica da aplicação na calculadora, tá? E aqui embaixo os eventos que a gente vai utilizar para poder fazer a calculadora funcionar, tá? Aqui a gente vai ter um buttons for each, ou seja, vai ser cada um dos botões, chamar eles individualmente de btn, e dentro de cada um btn eu vou adicionar um evento, add event listener, de clique. Aí eu vou pegar o objeto do evento, né? Todo evento que a gente tem em JavaScript, a gente tem acesso a esse cara aqui, que é o evento por si só, e eu tenho como extrair várias informações. Então eu vou passar ele para frente para poder utilizar ele aqui na minha função de evento. Com ele, eu consigo pegar o valor, tá, do botão que a pessoa clicou. O que é o valor? É o texto. Então, e target value. Eu vou me guiar pelo texto de cada um dos botões. Então, pode dar um console log em value aqui, tá? Que na verdade é inner text, tá, galera? Não value. O value é lá para os inputs, né? Os inputs a gente pega o value. Quando é botão, a gente vai pegar o inner text, ou o elemento de HTML, que a gente vai ter o texto que está no botão, tá? Agora vamos lá ver no meu browser. Agora, ó, se eu clico nos botões, eu vou receber o valor de texto que eles têm. Mediante isso aqui, eu vou realizar minhas operações, entenderam? É bem simples. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma lógica que vai ativar determinados métodos baseado no botão que o usuário aperta. Então, vai fazer uma bifurcação aqui. Se o valor for numérico ou um ponto, eu quero processar uma coisa. Se não, vai ser uma operação, então eu quero processar outra coisa. Então vamos ver se a gente consegue fazer já essa validação aqui. Como é que eu tento converter um número em JavaScript? A gente tem várias maneiras. A gente tem parseFloat, parseInt. Mas tem uma muito mais fácil que é o operador de mais. Ele vai tentar converter o valor que eu recebi em um número. Então se eu ver que esse valor é maior ou igual a zero, eu vou querer fazer alguma coisa. E também, se o valor for igual ao ponto, eu vou querer fazer uma coisa também. Então, esses valores aqui são tratados como números, tá? A gente pode até imprimir aqui, ó, console log value. Se não for, se eu não conseguir transformar ele em um número de maior que zero, ou que ele for um ponto, ele vai ser uma operação. Então vamos logar aqui a operação. Na operação eu vou botar um OP na frente pra gente ver que deu certo mesmo, tá? Então a gente volta na calculadora. E aqui a gente vai ver que a gente conseguiu separar as operações, ó, dos números. Isso é muito legal, porque agora eu sei que se o usuário digitou um número ou uma operação, tá? Então eu posso criar métodos que vão identificar cada um desses caras e dar o caminho necessário para eles, né? Eles caírem no fluxo de orientação a objetos do meu programa. E a gente está trabalhando aí com os métodos que a gente vai ter na calculadora. Então agora a gente pode dar uma pausa aqui, tá? E vamos começar a criar nossa calculadora. O que a gente vai ter aqui? A gente tem acesso em JavaScript a uma função chamada constructor, tá? Ela vai poder inicializar algumas propriedades para a gente. Isso é muito interessante quando a gente instancia novos objetos, porque a gente quer, ou na maioria dos casos, a gente quer
algum valor, né, que o objeto tem algum valor padrão. Por exemplo, se a gente fizer aquela analogia, né, quando a gente aprende orientação a objetos na faculdade, né? Objeto carro. A gente quer saber qual a cor do carro, qual a marca, qual a quilometragem. Então, tudo isso a gente inicia no constructor, porque os carros são diferentes entre si, né? Então, eles têm diferenças. Então, a gente vai ter que especificar essas diferenças em algum lugar. E, geralmente, a gente faz no constructor, tá? A gente já consegue instanciar já com seus valores únicos de cada carro. E aqui não é diferente. Eu vou querer iniciar o valor de Previous Operation Text. Então, eu já consigo passar qual é esse elemento aqui para a minha calculadora. Ela já cai no fluxo, né, da operação. Também o do current, beleza? Então, esses caras vão virar propriedades do meu objeto. Então, this previous operation text é igual a previous operation text. E this ponto current operation text vai ser igual a this current operation text. Então, vou mudar esses valores toda hora na minha calculadora. Eu não tenho que acessar esses elementos do DOM aqui toda hora no meu projeto e talvez sair um pouco do fluxo da orientação de objetos. Eu vou transformar ele em propriedades do objeto e aí eu consigo estar trabalhando com o objeto calculadora sempre, né? Sem estar trabalhando, sei lá, uma hora com o DOM, outra hora com o objeto. Vai ficar mais conciso o nosso código. Outra propriedade que eu vou ter aqui, eu vou iniciar com um valor vazio, tá? É current operation. Então, eu também vou querer um valor para poder me situar no que o usuário está digitando no momento, tá? Não o que está sendo impresso na tela. Então, esses valores aqui sempre são os que são impressos na tela, tá? E esse aqui é o que o cara está digitando agora, beleza? Então, é uma diferença sutil, mas vai ser muito importante para a gente no nosso projetinho aqui, tá? Então, a gente já pode aqui instanciar esse objeto, já que o constructor está pronto, né? A gente encerra mais uma etapa aqui do nosso projeto. Então, eu vou chamar ele de calc esse cara aqui, tá? Eu vou dar um new calculator e vou colocar as informações que eu preciso no constructor, que é o previous e o current. Então aqui agora, a gente criou uma nova instância de calculator, né? E posteriormente a gente vai estar executando os métodos que a gente tem de entrada na lógica aqui e aqui, né? Dependendo se é uma operação ou se é um dígito numérico, né? Então beleza. Vamos voltar aqui à nossa lógica da calculadora. Qual que é a primeira ação que quando a gente abre uma calculadora, a gente vê ou faz? A gente insere números. Então, eu vou ter um método chamado addDigit aqui, que vai estar esperando um dígito, tá? E vai fazer alguma coisa. Ele vai começar a mostrar os dígitos pra gente lá no visor. Então, eu vou botar aqui, ó, addDigit to calculator screen, ok? Tô colocando aqui um comentáriozinho pra gente já não se perder no que cada um dos métodos faz. Então, vamos dar um console log no dígito e ver se ele chega aqui. E o que é um dígito pra gente? É o que cai aqui. Então, são todos os números de 0 a 9 e o ponto. Então, eu vou botar aqui, ó, calc addDigit, beleza? Então, agora já estamos no fluxo da nossa calculadora e a gente já vai ver o objeto ali sendo acessado. Ó, então tá acontecendo a mesma coisa de antes, né? E a operação caindo lá no outro, beleza? Fechou. Então, agora, vamos prosseguir aqui. Vamos tentar jogar esse dígito lá no nosso visor. Então, aqui eu vou ter a adição, ou melhor, a mudança da minha propriedade current operation para digit, tá? Então, eu vou saber exatamente quando alguém clica no dígito, qual que é a minha operação current, tá? Isso é importante para a gente poder definir próximos passos. E eu vou também chamar um novo método que eu vou ter aqui, que vai ser o update screen. Esse método aqui que vai ser o responsável por atualizar a tela. E por que eu não coloco aqui já a lógica, estou colocando num outro método? Porque eu vou ter mais lugares que eu vou atualizar a minha tela, não só quando eu digito alguma coisa numérica, tá? Então aqui eu vou botar change values of calculator screen, ok? E aqui a gente vai ter o nosso update screen. E ele vai aceitar algumas propriedades que a gente vai estar trabalhando em outros casos. Mas não vamos fazer isso agora. Vamos tentar trabalhar primeiro na adição de dígito. Depois a gente volta e refatora esse método para aceitar as outras possibilidades, tá? Então a gente vai ter aqui basicamente o acesso à nossa propriedade current operation text. E como isso aqui é um elemento do HTML, eu tenho acesso ao inner text. Da mesma maneira que a gente tem aqui, ó, no botão, eu vou ter acesso aqui, só que é a minha div. E aqui eu consigo colocar, na verdade, mais igual, né? Porque eu estou concatenando os valores, a gente quer que os números sejam somados, né? Adicionados.
a minha operação o this current operation, tá? Então eu vou colocar os números da minha operação atual dentro do texto da minha operação atual. Então pode parecer confuso, mas basicamente o que eu digitar na calculadora vai estar sendo adicionado ao texto da operação atual, porque a operação pode ser mais do que um número só, pode ser 5, 6, 7 números, tá? Então, a gente vem aqui agora e começa a digitar, a gente vai ter os números sendo refletidos ali em cima da nossa calculadora. Beleza? Tá bom. E agora a gente já pode aproveitar para resolver um futuro problema que a gente vai ter na calculadora. Se eu coloco aqui um número, ponto 3, ele funciona, tá? Se eu coloco ponto 2, ele funciona, mas eu não estou querendo um IP servidor, né? Estou querendo um número, então ele só vai aceitar uma casa. E depois eu tenho que ter os números após a vir. Eu também não posso ter esse comportamento aqui, ó. Vários pontos no meu código, tá? Então, tem que resolver esse pequeno problema. Onde que vai ser resolvido isso? Diretamente no nosso addDigit. Eu vou fazer uma checagem aqui. A operação atual já tem um ponto. Então, check if current operation already has a dot. Então, como é que eu faço aqui? If o dígito for igual a um ponto e porque eu tenho que saber o que eu estou digitando agora. E a current operation text inner text includes um ponto, quer dizer que isso aqui é um problema. Por quê? O usuário está digitando um novo ponto e eu já tenho um ponto lá no meu texto. Então, eu não quero que isso aqui proceda. Então, eu vou botar um return. Voltando aqui, se a gente vai na operação de novo, digita alguma coisa, agora eu só consigo digitar um ponto, inclusive no começo, tá? Então, beleza, temos um problema a menos para enfrentar no futuro. Agora eu vou trabalhar com a outra bifurcação aqui, com o meu else, com as operações. Então, a gente vai ter um novo método para processar todas as operações da minha calculadora. Eu vou ter aqui, ó, process all calculator operations. Então, como a calculadora é pequena ainda, né? Eu fiz tudo num método só. Aqui, talvez, se tu crescesse o projeto, tu pode bifurcar todas as operações em seus métodos individuais. Talvez fique mais legal para trabalhar certinho, né, com a divisão de responsabilidade de cada método, tá? Mas eu vou deixar essa parte para vocês. A gente vai ter aqui um process operation e aqui dentro a gente vai ter um operation, beleza? Então eu vou dar um console log aqui em operation e ver se eu executando aqui o meu calc.process operation, mandando apenas o value, eu já estou caindo lá. Volta aqui, agora a gente digita aqui, ó, estou caindo lá nas operações, tá? As operações são o seguinte, a gente tem duas categorias, né? A gente tem essas três aqui, são funções da calculadora, que a gente vai fazer depois, tá? A gente tem esses aqui, que são o core, né, da calculadora, que é a divisão, a multiplicação, a subtração, a soma. Isso aqui vai ser diretamente ligado à lógica, né, do que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, eu vou começar a fazer essas bifurcações, né? Saber quando o usuário está somando, quando o usuário está subtraindo e tudo mais. Então, o que vai acontecer aqui primeiro? Vou apagar esse console log. Eu vou pegar alguns valores que serão importantes para mim, tá? Eu vou pegar aqui, ó, get current and previous values. Porque sempre que eu tiver que fazer uma operação, eu vou ter que saber o valor atual, que tá, né? E também o valor anterior. Porque aqui eu já estou querendo uma operação matemática, por exemplo, somar, subtrair. Então, eu tenho que saber esses dois valores para poder realizar a operação neles. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro eu vou deixar o operation value como uma variável vazia. Vou pegar o previous, e aqui eu já vou converter o valor para um número. Então, é mais this previous operation text.inner text. E aqui, current mais this current operation text.inner text. Então, aqui eu estou conseguindo pegar os dois valores. Eu estou inserindo tanto o valor passado e anterior para a conversão numérica e vou conseguir fazer as minhas operações matemáticas aqui neles, certo? Porém, né, eu ainda não tenho uma possibilidade de mandar meus valores para a previous. Então, consequentemente, não tem como fazer uma operação matemática entre aqueles dois números. Então, a gente vai ir, né, para a lógica direcionada a isso. Eu ter um número em cima, ter um número embaixo e conseguir realizar a operação. Então,
Futuramente a gente vai ter uma estrutura mais complexa, mas a gente vai ter aqui para saber qual operação a gente está trabalhando. A gente vai ter um switch que vai verificar a minha operação. Então, baseado no que é enviado, né, eu vou realizar alguma coisa. Então a gente vai ter um switch com vários cases aqui. A gente vai ter um case de mais, que é que a gente vai trabalhar primeiro para poder resolver os problemas que a gente tem aqui na calculadora. Depois a gente tem um default aqui que vai realizar caso nenhuma das operações seja encontrada no nosso case acima, né? Eu só vou retornar porque não é uma operação válida para minha calculadora, beleza? Então vamos continuar trabalhando aqui no mais para a gente saber como que a gente vai poder executar essa operação aqui, né? E também colocar um número lá para a parte de cima da minha tela. Então agora a gente vai implementar esse método updateScreen aqui para poder fazer o que eu falei para vocês, né? Como é que a gente vai implementar ele? A gente vai ter que enviar para ele operation value, ou seja, qual o valor da operação. E a gente vai setar como nulo, porque nem sempre vai ter, né? Como foi o primeiro caso que a gente desenvolveu aqui, que é quando o usuário digita alguma coisa no addDigit, tá? Os outros parâmetros também vão iniciar como nulo. Então eu tenho o operation value, eu tenho a própria operação, eu tenho também a current value, né? Eu também tenho o previous value. Todos esses caras são nulos no começo, beleza? Eu tenho como objetivo enviar eles através da minha operação. Então, esse valor da operação é o que vai resultar entre algumas das operações que eu executar aqui. Essa operação é o que o usuário envia quando acessa esse método. E esses dois caras aqui é os que eu estou obtendo aqui nesses previous e current. Beleza? Tá. Então agora, eu vou ter que calcular, que o único que falta, né, é esse operation value. Então eu vou calcular ele aqui. Eu já iniciei, mas não calculei porque ele vai ser modificado aqui no switch, por isso que tem um let. E até inclusive, esses dois caras aqui podem ser const, tá? Que eu não vou mudar mais esses valores. Então aqui eu vou calcular o operation value com a soma desses dois, porque a ideia é essa, eu fazer a operação aqui e ter algum valor. Então vai ser previous mais current. Então é sempre o valor que está lá em cima mais o valor que está aqui embaixo. Então essa é a ordem de todas as operações. E nesse valor aqui, eu tenho os 4 argumentos que eu vou enviar para minha função updateScreen. Então eu posso chamar ela aqui, this updateScreen. Eu passo operation value, operation, current e previous. Tá? Eu já estou caindo aqui. Então se vocês quiserem ver o que vai acontecer aqui, ó, então console log em todos os meus valores. Operation value, operation, current e previous. Então, vou colocar aqui, ó, 89, né? Tá nulo, nulo, porque é exatamente isso, né? Quando eu digito alguma coisa, é sempre nulo. Mas, ó, agora eu tenho a operação sendo realizada. Eu tenho 89, tá? Ele adicionou um dígito aqui, mas a gente já vai arrumar. Eu tenho 89 aqui. Então, eu coloquei 89, que é o valor total. 89 mais 0 é 89, né? Mais, que é a operação. 89, que é o valor atual. E 0, que é o valor previous. Beleza? Então, tá tudo aqui. Por que ele adicionou esse 9 aqui? Porque ele tratou como uma operação normal. Então, a gente não quer isso. A gente só quer que utilize esse cara aqui quando o meu operation value for nulo, galera. Então, sempre que for aquela addDigit lá de cima, o valor vai ser nulo. Então, ele vai cair aqui. E ele vai executar a adição do número na tela. Se não for nulo, a gente vai atualizar a tela, mas com uma operação diferente. Porque agora a gente tem outros valores. Então, a gente tem que fazer algo a mais aqui. A gente tem que jogar o valor lá em cima, ou calcular de fato o valor e mostrar o resultado. Então, a gente tem aí diferentes ações para realizar quando uma operação é enviada para a nossa calculadora. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Fazer uma checagem. If value is 0. If it is, just add current value. Por que acontece isso? Porque quando for a minha primeira operação, o previous vai sempre ser 0. Então, eu não preciso realizar operação nenhuma. Eu só preciso adicionar o valor de uma vez lá para cima, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, previous igual a 0, né? Se for, eu vou simplesmente dizer que o valor da operação vai ser igual a current, né? Porque é o valor que o usuário digitou, né? E depois, sim, ele vai fazer uma operação mais complexa. Mas agora, não tem valor prévio ainda. Ele é simplesmente nulo. Então, eu vou colocar o valor próximo ali e vida que segue. E agora que eu fiz aquilo ali, eu posso adicionar o valor lá para cima. Então, add current value to previous. Então, eu estou jogando o valor de baixo lá para cima, ou o resultado da operação. Como é que eu vou fazer isso? This previous operation text, ponto inner text, é igual
ao valor, tá? Operation value e a operação. O que vai acontecer aqui, galera? Para o usuário que está vendo a calculadora, a operação sempre fica lá em cima, tá? Então, por isso eu estou colocando em template strings, porque não vai ser só um número, vai ser o valor da operação mais a operação. Então, vai ser uma string concatenada com o valor da conta que deu ali, mais a operação que foi realizada por último, né? Se for uma soma, se for uma multiplicação. Até se for a primeira operação, se é uma soma, né? Para continuar aquela lógica, tá? E aí eu vou zerar o current value, porque o usuário vai inserir a próxima operação. Então ele fez uma soma, agora vai fazer uma divisão. Então eu zero o número de baixo porque é outra coisa. Então aqui simplesmente a gente iguala a vazio esse cara. Agora deve estar funcionando as coisas, né? Vou dar uma testada aqui. Ó, 89 mais. Beleza? Então ele jogou 89 mais lá em cima. É isso que a gente quer. A gente sabe a operação e sabe que esse aqui é o valor atual porque a gente não tinha valor antigo. Se eu colocar 23 mais, não. Então tem um problema aqui acontecendo para as próximas operações. Mas a primeira, que é o importante agora, a gente já consegue ter lá em cima. Beleza? Então não tem problema, tá tudo certo. Vamos então consertar essa questão aqui para as próximas. Bom, como lá em cima eu vou ter um valor que vai ser uma operação e um número, eu vou ter que destrinchar isso. Porque só pegando o texto aqui, ó, nesse previous, não vai dar certo. Eu vou ter que pegar o número, extrair apenas o número lá de cima. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um split, ou seja, eu vou separar aqueles textos no espaço, porque ele tem um espaço entre a operação e o número, ó. Isso aqui é muito importante, ter esse espaço aqui, tá? E eu vou pegar, o quê? A primeira parte, o zero, o índice zero, porque ele me retorna um array aqui do split. Então eu vou pegar o zero, vai ser apenas o número. E agora sim, acredito eu, que a gente já consegue fazer somas. Então, 59 mais 1 mais 60, beleza? Então já está resolvendo a parte ali de pegar o valor em vez da operação e o valor e gerar aquele NaN lá em cima, tá bom? Então agora a gente pode prosseguir para outras operações para a gente poder finalizar a parte de operações básicas da calculadora. Eu vou colar esse cara aqui mais 3 vezes, tá? A gente vai ter um case para o menos, onde vai ser simplesmente a subtração, né? Quando o usuário aperta menos. Vou ter um case para barra, vai ser a divisão, e aqui ele divide o valor também. Eu vou ter um case para multiplicação, então multiplica o valor. Então a gente tem aqui a cobertura das 4 possíveis operações da nossa calculadora. Vamos lá testar, ver se alguma coisa estranha acontece. 89 vezes a primeira operação, vezes 2. 178. Dividido, ó, tem um problema. Então o que acontece? Eu não estou conseguindo mudar a operação atual. Porque quando eu clico aqui, ele está tentando dividir por alguma coisa maluca aqui e ele não consegue entender que eu só quero mudar a operação. Isso aqui, ó, é perfeitamente normal nas calculadoras. Nem sempre eu vou querer continuar com a mesma operação. Às vezes eu vou querer mudar elas para poder... Ah, fiz uma divisão, agora eu vou fazer uma soma. Então coisa não está funcionando ainda, né? Então eu vou ter que fazer um método que ele só identifique que essa é uma mudança de operação e não uma próxima... um próximo processamento de cálculo, por exemplo, tá? Então, a gente tem que fazer isso tudo antes de processar isso aqui. E se cair aqui já era. O que eu vou fazer aqui em cima? Antes de definir as variáveis, eu vou fazer uma checagem. Vou checar se o current value is empty. E se o valor de baixo está vazio, eu não quero fazer uma conta, porque eu não quero fazer uma, sei lá, 89 dividido por vazio. Não faz sentido. Eu quero mudar a operação, beleza? Ou se eu adiciono um número, não tem problema nenhum. Você pode ver ali, né? Adiciona 89 mais 3, adiciona um número, não tem problema nenhum. O problema acontece quando eu faço assim, ó, 89 mais, menos, vezes, ó. Aí começa a endoidar. Ele não entende que eu quero mudar a operação. Eu não quero multiplicar, sei lá, 89 por 0 aqui, né? Esse vazio aqui não é um número. Então, ele não pode processar aquelas operações matemáticas. Então, o que ele tem que fazer aqui? Fazer uma checagem se o current operation text.innerText é vazio, tá? Então, é isso que eu quero atingir aqui. Daí eu vou abrir o if aqui. E aqui eu vou ter o seguinte caso também, porque pode ser que o nosso current operation seja vazio, tá? Mas o nosso previous operation não pode ser vazio nesse caso também, porque eu não posso adicionar uma operação lá, caso nem tenha operação para adicionar. Então, em alguns casos, eu vou querer mudar a operação, em outros casos apenas só retornar, tá? Então, eu vou fazer um outro if aqui, que vai checar nosso previous operation text, para ver se ele está vazio. Se ele estiver vazio,
eu não quero nem prosseguir, tá? Então eu quero que ele seja diferente de vazio. Se ele tiver vazio, eu quero retornar, porque o usuário está fazendo algo que não é relevante. O que acontece aqui? Por exemplo, que caso que cairia nesse return aqui? Bom, se eu tivesse aqui agora vazio, eu começo a mudar a operação. Eu não quero isso. Eu quero que ele mude a operação quando já tem algo lá em cima. Agora, ó. É agora que eu quero mudar a operação, que é onde está caindo aquele if, tá? Essa é a situação. Eu estou garantindo isso com esses dois ifs. Esse caso aqui, que ele está tentando mudar a operação do nada, para nada, não é válido. Então eu só retorno, porque é uma operação inválida na minha calculadora. Beleza? Por isso que esse if aqui tem um return. E eu tenho que fazer uma outra checagem para ver se eu vou prosseguir ou não com essa minha operação aqui de mudar a operação na calculadora ou não, tá? Poderia fazer outro método de if else para simplificar a estrutura, poderia, mas assim fica um pouco mais legível, tá? E a gente poderia ter outras bifurcações aqui em outros casos na nossa calculadora, beleza? Então aqui, se ele entrou nesse if aqui, aí sim eu vou dar a mudança de operação, change operation, tá? Posso deixar até aqui fora, que é a condição para mudança de operação, tá? Aí, aqui eu vou ter que criar um novo método, que vai dar um change operation, enviando a operação. O change operation, ele tem por função somente mudar a operação. A gente vai vir aqui embaixo, pode colocar ele depois do update screen. Então, vou dar aqui, ó, change math operation, porque eu estou trabalhando só em operações matemáticas aqui nesse caso, né? E eu vou criar o nosso método change operation. Ele recebe uma operação como parâmetro, tá? E aqui eu vou ter também uma lista de operações possíveis na minha calculadora. Então, se tu for aumentar ela, tu tem que incluir as outras operações aqui dentro também, porque senão a gente não vai conseguir validar essa lógica. Eu vou ter multiplicação, eu tenho divisão, eu tenho soma, tenho subtração. E aqui eu vou simplesmente verificar se aquela operação que o usuário enviou está nas operações matemáticas. Porque pode ser algo também maluco, né? Que o usuário enviou só para avacalhar com o nosso software. Então, se eu tiver nas operações matemáticas, eu só retorno. Eu nem quero receber esse cara aqui porque não faz sentido para mim. Então, a gente dá um early return nesse método, nessa função, que é uma boa prática, né? Quando a gente aborta a lógica caso a gente não receba a operação que a gente está esperando, tá? Agora, eu sigo se a nossa operação for realmente uma operação matemática. Eu já falei o seguinte, a gente vai dizer que o this previous operation text, que é exatamente o que a gente quer mexer, né? A gente está mexendo no texto da operação anterior, que já está lá em cima no visor, né? Eu vou dizer que é igual a this previous operation text, inner text. E eu vou utilizar o método slice para pegar e remover o último caractere, que é exatamente a operação, porque a gente tem esse padrão aqui, por exemplo. 1, 2, 3, espaço, mais, menos, divisão, vezes, né? Então, eu vou tirar o último caractere, apaguei, e eu vou colocar aqui o meu operation, que é o novo operador, beleza? Então, como é que eu faço isso aqui? Vou botar mais, concatenando, operation, tá? Então, isso aqui vai ser o necessário para a gente fazer essa ação. O que acontece agora? 98 mais, e agora eu tenho uma soma sendo executada aqui, né? É o que o usuário executaria porque ele clicou no mais, né? Então, obviamente, seria uma soma. Mas, digamos que ele mudou de ideia. Então, ele consegue agora mudar as operações sem acontecer nada. Se eu digito uma operação inválida, que seria um del, um c, alguma coisa assim, ele nem continua, tá? Então, isso é legal. A calculadora está bem blindada às mudanças de operações. E se eu digito um número, ele continua lá embaixo normal, porque é a próxima operação, e eu posso somar, posso dividir, posso fazer o que quiser. Mas a ideia é que agora, se eu tenho aqui uma soma, eu quero mudar para uma divisão, eu consigo, eu posso fazer isso aqui, né? Porque ainda não tenho o igual funcionando, mas eu já consigo fazer a divisão aliás, a mudança da operação, poder fazer que cálculo eu quiser, independente do valor da operação que esteja ali na minha previous operation, beleza? Então, mais um passo foi dado aqui na nossa calculadora. Então agora não falta muito, né, galera? Vamos ter que fazer as nossas operações aqui. Então vamos explicar para vocês como elas funcionam, se vocês não se lembram, né? O delete aqui, ele remove o último dígito, tá? Esse CE aqui, ele remove a operação atual toda. Então ele limpa a parte de baixo. E o C limpa as duas. Então se não tiver nada embaixo, ele limpa de cima. E se tiver em cima e embaixo, ele limpa as duas. Beleza? Ou se tiver só embaixo, ele limpa só embaixo também, tá? Então é isso que a gente tem que fazer agora. E também o igual, né? Claro, não vamos esquecer do igual, que ele é muito importante. Então, a gente pode começar aí. Qualquer uma delas que a gente vai ter o resultado
desejado e de uma maneira tranquila, porque o pior já passou, digamos assim. Vou fazer primeiro o delete, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma operação igual essa daqui, se o usuário digitar del, se eu apertar na tecla del, né? Então, eu não tenho um cálculo, né? Mas eu tenho a execução de um método que vai ser chamado de process del operator, tá? Eu simplesmente vou criar ele aqui abaixo dos outros. Vai ter aqui, ó, o process del operator e ele vai executar alguma lógica. O que esse cara aqui tem que fazer? Deletar um dígito. Delete the last digit. Então, é bem simples isso aqui. Vou pegar o this current operation text, inner text. Eu vou igualar a isso ao this current operation text, ponto, inner text, ponto slice. Então, slice é um método que eu tenho para manipular strings, onde eu posso extrair uma parte delas e eu vou extrair justamente o último dígito. 0, menos 1, né? Então, eu estou tirando o último dígito, o último caractere. O que acontece aqui é que quando a gente trabalha com o del, ele vai removendo. Quando não tem nada para remover, simplesmente não remove, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade agora de remover os dígitos da minha calculadora e continuar as operações normalmente, né? Bom, né? Beleza. Agora, vamos fazer o CE, né? Que ele vai limpar a operação atual. Então, vai ter aqui também outro case embaixo do meu del. Vai ser o CE. Ele vai ser o Process Clear Current Operation. A gente vai criar esse cara aqui embaixo do nosso delete. Tá? Como é que a gente pode comentar esse current operation? Simplesmente clear ou erase current operation. Aqui também é bem simples. Vou simplesmente pegar a current operation inner text e vou falar a nada, né? Bem tranquilo. Então eu vou lá, digito alguma coisa, ele limpa. Vou lá, coloco alguma coisa lá para cima, ele limpa de baixo, deixando a de cima intacta, tá bom? Então, agora os dois funcionam em conjunto também. Agora, bora fazer o C, né? O C ali, também bem tranquilo. Eu vou dar um case C. E aqui eu vou ter um process clear all operation. Ou clear. Vocês sabem, né? É o nome mais simples que fica mais tranquilo também. Então, no comentário, clear all operations. Né? Ele limpa a current e também a previous. Então, como você deve imaginar, né? É esse cara aqui, mais a limpeza de previous operation text, tá? Então, limpa de cima e de baixo. Porém, né, galera, a gente vai ter um problemita aqui. Olha só. Não ser aqui, beleza. Eu vou somar aqui, limpa, beleza. Mas aqui, ó, eu não consigo. Eu só tenho só a operação de cima e não tenho a operação de baixo. Eu quero limpar tudo, eu não consigo. Estou limitado aqui. E por que isso acontece? Por causa desse bendito if que a gente fez lá em cima nas operações. Ele está verificando se o current text não tem texto nenhum. E realmente não tem. Então ele está caindo aqui no nosso return, tá? Eu vou ter que fazer mais um end aqui para verificar se a operação é diferente de C. E aí, se for C, eu quero deixar passar, tá? Senão eu entro ali e tá tudo certo. Então agora sim, deve ter corrigido esse pequeno probleminha. Ó, C, agora é limpa. C, limpa. C, limpa. Beleza. Então, a gente já fez as 3 operações aqui que restavam, né? Então, a gente está quase no fim do nosso projeto. O que mais que a gente precisa fazer para terminar? Nosso botão de igual, né? Porque ele que vai processar a operação quando o usuário digitar algo e ele não aperta no botão da operação ali, que ele também pode fazer, né? Ele vai estar esperando, né? Só a operação atual ser realizada, que é um comportamento bem padrão nas calculadoras, né? Que a gente digita igual ali para saber o resultado da operação que a gente tem planejada ali pra gente, tá? A gente vai ter um case aqui e vai ter um igual e aqui eu vou ter um process equals operator, né? Ou equal, operador de igual. Então vou lá, vou criar esse novo método aqui e aqui
como é que eu vou executar, né? Como é que vocês fariam essa execução de lógica nesse caso aqui? Então, comentário aqui de Process and Operation. E aqui é bem simples também. Vamos supor aqui, eu tenho 89 mais 23. Como é que eu vou fazer a soma desses dois caras digitando igual, né? Bom, eu tenho todas as informações que eu preciso aqui, se vocês perceberam, né? Eu tenho a operação, aqui, eu tenho os números que eu preciso somar. Então, eu preciso somente executar o meu método de operação de novo, meu process operation, mandando a operação que está aqui. Aí, os números, né? Ele já tem. Então, ele vai simplesmente pegar onde ele resgata os valores lá em cima. Aqui. Né? Opa. Aqui. E vai somar. Eu só preciso saber a operação para enviar para esse cara. E aqui é muito simples também. Posso pegar aqui, ó, const operation vai ser igual ao previous, tá? Inner text. Como é que eu vou pegar a operação lá em cima? Posso pegar e dar um split de novo, igual eu fiz ali naquela parte onde eu pego a primeira parte, ó, para pegar o número. Agora eu vou pegar a segunda parte, que é a operação. Então eu posso chegar aqui, split 1, e aqui eu tenho a operação. Eu vou fazer o seguinte, this process operation, eu mando a operation. Simples assim, galera. Sem choro nem vela, eu tenho o meu processo de operação sendo executado. Então, 89 mais 5 igual 94. Sei lá, agora eu quero mudar a operação para vezes 2 igual. Agora eu quero mudar a operação para dividido por 7 igual. E assim por diante. Eu vou tendo aí as operações sendo realizadas agora com todos os meus botões, com todas as funcionalidades da calculadora funcionando. Então, galera, a gente finaliza esse projeto, vamos só fazer o fechamento aqui e entender os conceitos que a gente aplicou. Então, galera, espero ter gostado desse projeto de calculadora, que foi bem legal. Ele trabalha com bastante coisa que a gente utiliza no dia a dia, HTML, CSS, JavaScript, de modo um pouco mais avançado, profissional, digamos assim, como Flexbox, o Grid Layout, manipulação de DOM. Então, tudo que foi visto aqui vai ser visto em outros projetos também, só que com diferentes aplicações. Então, a gente vai acessar elementos no DOM, vai poder executar alguma lógica baseada nos valores que a gente extraiu, a gente vai manipular a posição dos elementos com Flexbox ou Grid, né? Depende da regra de negócios ou do layout que a gente precisa executar. Mas todos esses conceitos serão reaproveitados na tua carreira profissional também. Então, galera, não se esqueça aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, isso é super importante para mim. E também, vejam aqui na descrição, eu deixei vários links importantes para vocês, como aquele e-book que eu produzi sobre as particularidades, sobre os recursos avançados de JavaScript. Está gratuito, é só baixar, clicar no link e baixar. Também tem os cursos de JavaScript que eu já fiz, estão lá no Udemy naquele precinho. E é claro, né, o repositório aqui do projeto para comparar o código, caso algo tenha dado errado e tudo mais, tu pode rever todo o código lá e tirar tuas dúvidas. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!